Foi numa das conversas entre eu, o Rodrigo e o Julian que pintou a ideia de abrir um bar, né? Nós tínhamos um grupo de amigos em comum, assim, que a gente saía de noite. A gente fazia nossas festas e se divertia, assim. A gente se reunia quase que diariamente na casa do Fu, que é o Julian, né? Como na época era uma das únicas pessoas que moravam sozinho e tal, a gente fazia nossos aquecimentos para a noite, fazia lá, né? E aonde ia o Fernando, o Rodrigo e outros amigos também, né? Nós começamos a sair junto e tal, foi em 3, 4 saídas e eu comentei com ele, Nando, tem um bar ali, porque eu não via parceiro e o Nando já de cara já me demonstrou assim que tinha conhecimento do artístico, né? Que é a cara do AB hoje, né? E ele me convidando para abrir um bar, eu disse, vamos. Foi como alguém tivesse me convidado para vai tomar uma cerveja nas bancas ali. Foi assim, vamos abrir um bar. Acho que até foi o Nando que me contou, vou abrir um bar. Pô, que legal, vamos abrir um bar, que bacana, tô organizando aí a parada e tal. E aí surgiu a ideia, a gente foi conversando, aqui já era um ponto de bar, né, aqui onde é o Abbey Road hoje. A história do Abbey, não dá para contar sem lembrar do Quitandinha, né, Quitanda. Que era um ambiente bem peculiar, assim, parecia um cenário dos filmes do Quentin Tarantino, assim, era bem legal, era bem legal. Era um bar que nós vínhamos nos finais de semana, de sexta-feira, que era o point aqui, né? Vinha para jogar uma sinuquinha. E ele estava à venda nesse ponto comercial. E na época, muito antes de internet, muito antes de Facebook, Instagram, as coisas saíam no jornal, né? Os anúncios de jornal. E eu naquela coisa de, vamos fazer alguma coisa aqui no Novo Hamburgo e tal, olhando os classificados no Novo Hamburgo e tal, vi o Quitandinha que estava à venda, né? Num desses anúncios, o Rodrigo viu esse anúncio e numa dessas noites que a gente estava lá no AP do Julian, né? Ele me convidou. O Quitandas está à venda, o Boteco Quitandas está à venda. Viemos aqui conversar, fechamos. Dei um carro que eu tinha. Daí eles começaram o bar e bem na época eu fui morar em Ijuí. Eu fui em 2000, eu não me lembro que época de 2000, no início de 2000, acho que eu fui morar em Ijuí. E daí eu, Nando, entramos pra cá, fechamos o negócio, compramos um negócio aqui, sem dinheiro, o que vamos fazer? Começamos a pegar martelo e coisa, essas paredes tudo cavocadas, e foi tudo mão minha do Nando, e com martelinho e talhadeira. Nos dias que eu tive aqui, eles estavam quebrando as paredes, trocando, tinha uns rebocos velhos, tava tirando os rebocos para ficar o tijolo à vista, né? Tinha um outro amigo nosso que tava fazendo a parte elétrica. Daí, fomos fazendo aqui e ali, os nossos pais ajudando o que conseguia, né? E nós metendo o cheque para frente e fazendo as coisas. E o legal na época é que o Rodrigo me deixou bem à vontade para escolher a temática. E quando eu lancei a temática, que seria uma temática Beatles, inclusive o nome Abbey Road, ele achou muito legal, vamos abraçar essa. Ele tocava, sabe tudo de Beatles, então aquilo ali foi determinante para o bar ser o que é. Porque se fosse para mim tocar um bar com outra pessoa qualquer, não sei o que seria hoje, não seria isso aqui, não teria isso aqui, de repente, né? Lembro que na noite, para escolher, assim, eu fui para casa pensando, vamos abrir um bar. Aquela noite eu acordava, assim, tentava dormir, ia lá, pegava o papel, rascunhava mais um pouco, assim, né? E, inclusive, pintei a fachada, assim, a primeira fachada que foi o AB, eram com placas dizendo cada letra era A, B, B e Y, né? Então foi uma construção muito legal. Eu apresentei a ideia e o Nando contribuiu com 80% que o bar aqui dentro casou muito bem. É uma coisa que a gente entrou em consenso, assim, é que obviamente seria um bar de rock, né? Porque o nosso gosto sempre foi rock. Embora a gente eu gosto de tudo, mas o rock sempre foi a nossa paixão. Minha, do Rodrigo, do Julian também. Mas como eu era também um fã dos Beatles desde moleque, e eu achei interessante botar um nome porque Beatles é que nem Elvis, assim, né? É um ícone, né? Se eu botasse um bar tropical, né? Tropical bar, ficaria muito amplo, né? O que é que toca lá, né? Então, Beatles é uma coisa que, peraí, né? E parece que me sentou bem o nome Abbey Road, né? Por ser um dos álbuns dos Beatles, porque toda aquela
aquela mística da travessia deles, né? Me soava bem Abbey Road Bar, né? Soou bem e pegou mesmo, né? Então essa foi a escolha de ter um nome Abbey Road, com os Beatles, com o rock, tinha tudo a ver, né? O meu negócio era funcional, né? Ficava atrás do balcão, e controlando bebida e coisa, e botando pra gelar, e enchendo forminha de gelo. Nós abrimos o bar, cara, enchendo forminha de gelo num freezer ali, ridículo, né? Nós somos de um tempo que, para divulgar as coisas, era o cartaz de rua, o lambi-lambi que existia, né? Ou tinha que sair no jornal, ou em rádio, não existia mídia social da época, né? O bar era para ser inaugurado dia 7 de junho, houve um atraso, que a gente mesmo que fez ele, tinha um senhor pedreiro que nos ajudou aqui, mas a gente mesmo foi construindo, pintando, então atrasou e a gente passou para o dia 15, inclusive tinha uma faixa ali na frente pintada, a inauguração dia 15 de junho, sábado, né? Se não me engano foi um sábado, 15 de junho de 2000. Acho que foi uma quinta-feira, 15 de junho de 2000. Então era muito boca a boca, né? E até na inauguração do bar, eu estava em São Borja, nesse dia 15 de junho, e eu tentei sair de São Borja, que eu atendi meus últimos clientes lá, e tentei sair cedo de São Borja, o mais cedo que eu pudesse, para conseguir chegar a tempo para vir aqui na abertura do AB, né? No dia da inauguração do bar eu estava tocando em Porto Alegre. Então eu não peguei o comecinho, quando o fervo do início da coisa toda. Eu toquei em Porto Alegre, voltei de madrugada, eu cheguei de madrugada aqui, cheguei quando estava todo mundo bêbado, aquilo lá, e estava começando a história toda, e era aqui, e era totalmente diferente do que era aquele cenário do Quentin Tarantino, né, do antigo Titãs. O palco era lá, né, o primeiro palco. E eu tentei chegar a tempo na abertura do AB, mas como a viagem foi muito cansativa, longa, cara, eu cheguei em Novo Hamburgo, era 1 e pouco da manhã, assim, olha, um bom período da viagem, assim, a finaleira dela, eu nem tenho lembrança de tão cansado e meio dormido, acabei não conseguindo vir, né? E daí convidamos os amigos e tal, na inauguração não sabia o que ia dar, encheu o bar, né? Assim, deu umas 100 pessoas, o bar era menor, que não tinha essa parte lateral. E se arrastou-se em um mês, assim, com os amigos, e um falando pro outro, estourou, assim, acho que 2, 3 semanas, não lembro bem, né, mas um mês, aí o troço não tinha mais lugar, assim, né, 500 pessoas rodavam numa noite, entre saídas e entrada, era uma loucura. E isso se estendeu por praticamente um ano, né. O primeiro músico a tocar na casa aqui, eu sempre digo que o primeiro acorde, falta um quadro, você tem que fazer um quadro e deixar bem claro isso, que o primeiro acorde do bar, quem deu foi o Salim Roger, né? Na inauguração, estava eu, os meus filhos, o Juan e a Clariana, lavando os copos, ajudando, família do Nando, família do Fu. Ele era tipo um pé de coelho, o Salim, todo bar que ele inaugurava dava certo. E aí naquela noite ele tocou, eu toquei também, né? E também tocou o Rogério Muskov, que era um grande músico também, ele é de Voti. Foi só violão e voz. Por um bom período o AB no começo foi só violão e voz. E assim foi a estreia também, a abertura do Abbey Road. Primeira música do Abbey, essa aqui, ó. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distâncias, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer no papo da... Uma semana e pouco de bar, já fiz um acústico aqui, meu projeto de acústico. Então, eu já toquei com tudo que é tipo de projeto e bandas e situações aqui. Por um bom período a gente começou o bar, a gente abria todos os dias, né? A gente tava jovem, né? Tinha sangue para abrir todos os dias. Então, como eu disse, 15 de junho de 2000, hoje foi uma quinta-feira, então a gente abriu aquela quinta, a sexta e o sábado. Acho que o domingo a gente não abriu, mas logo em seguida a gente começou a ter atrações que por um bom período a gente tinha a Segunda Maluca, um projeto de Porto Alegre, do Márcio Ventura. Não era toda segunda, mas era 2 por mês. Depois a gente teve nas terças o Blues All Night, né, que era dedicado ao blues. Aí as quartas-feiras eram dedicadas a MPB e o samba rock. Quinta, sexta e sábado, o que a gente, né, carro-chefe de rock. E o domingo era a matiné do AB, dedicada aos jovens, né,
mais gurizada, mais nova, que às vezes não podia entrar no fim de semana. E aí a gente dedicava o domingo a eles. Começava cedo, terminava cedo. Então, por um bom período, a gente abriu de segunda a segunda. Eu lembro do Nando me ligando 19 horas da noite e dizendo: Xande, tu não quer tocar essa noite no bar que o guitarrista e vocalista da banda passou mal e a gente só tem o bateria e o baixista também. E vem pra cá. A gente trabalhou assim um ano sobre um estresse incrível, né? Tanto é que a gente disse assim, Nando, vamos parar ou vamos fazer alguma coisa para modificar isso aí, porque tá demais, né? Tá demais, dava muita gente. Nós tivemos um primeiro obstáculo nosso, desafio nosso, foi quando a gente teve que dar uma parada, porque o nosso alvará não estava conforme a legislação pedia, né? Nós tínhamos um alvará de bar e lancheria, e a gente tocava música ao vivo, tal, embora fosse só violão e voz. Não incomodava vizinho nenhum, mas a fiscalização veio e viu que nós não tínhamos o alvará, bar e lancheria com música ao vivo. Então, à noite, um dia, uma terça-feira, eu lembro direitinho, o senhor da prefeitura veio e disse, vocês não podem ter música ao vivo. Podem ficar abertos, mas vocês estão regularizados para tocar, mas não pode ter música ao vivo. Eu disse, mas o AB sem música ao vivo não é a nossa proposta. Houve um problema de alvará que nós tivemos que alterar, se adequar para música ao vivo, né? Que nós não tínhamos música ao vivo. A princípio era só um bar. E a gente aproveitou esse tempo para fazer uma reforma, né? Que é basicamente o que não muda muito o que está hoje, né? Mas mudou totalmente do que era o primeiro ano ali. Sempre vai ter um artista tocando, né? Senão não tem sentido. E aí a gente fez um acordo com a prefeitura que a gente trabalhasse até o sábado e nesse meio tempo a gente fosse avisando nossos clientes que a gente faria uma parada para ajustar burocraticamente as papeladas. E a gente aproveitou para, nesse período, fazer uma reforma que é hoje o que a gente mais ou menos tem aqui, que é o chão de madeira, teto de madeira, toda a madeira em volta, cadeiras, né, de madeira, todo esse clima mais salum, assim, né, de ser, que na época não era um chão, um piso queimado, em cima eram uns panos que a gente tinha colocado e tal. Então a gente ficou quase 2 meses fechado até se adaptar à legislação e fazer esse novo formato, que é quase que até hoje, assim. Mexeu tanto na estética na época, que 2000 isso, que ele era muito simplão, muito roots, assim, o formato do AB, assim, de, um piso queimado, né, pano no teto, cadeira de palha, muito simples, assim, né, e a gente deu um pulo, assim, muito, o chão, quando a gente reabriu, o chão brilhava, porque era madeira com sinteco, pintada, polida. As pessoas abriam a porta e não tinha mídia social pra gente postando, olha como tá ficando, olha que legal que tá. Era vem ver, vem olhar, né, pra ver como tá. E a galera, eu sentia daqui do balcão ou dali onde eu estivesse, a galera entrando, assim, abria, assim, tomava um susto, assim, que é isso aqui que os caras fizeram? Os caras estão achando que estão aonde? Pra fazer num botecão como era, assim, ó. Só faltava ter, né, vidro de pepino no balcão, para agora fazer tudo polidinho. Essas cadeiras Tonart, que até hoje a gente usa elas, era uma coisa assim, ó, só highlight usava, né? Cadeiras Tonart, móvel envergado, piso polido de madeira, forro de madeira, tudo, né? Lateral de madeira. O pessoal tomou um susto, mas aí a galera foi se acostumando, viu? Tá, é a mesma coisa. Só chegar. E depois de um período, o Rodrigo, que era sócio do Fernando, teve alguns problemas particulares, falecimento do pai e tal, e eles tinham um outro comércio também, né? E daí ele quis sair daqui para cuidar mais desse outro comércio deles, né? E aí onde houve o convite para mim, né? Eu trabalhava aqui direto com o Nando, até 2003, quando meu pai veio a falecer e tal, eu tive que assumir um outro comércio dele. Daí ali que eu já estava meio cansado da noite, assim, vamos dizer, né? Aquilo ali não era para mim. Então, aquele ponto ali foi determinante para mim procurar outro caminho. Daí eu disse para ele, não estou a fim de sair e tal.
Legal que o bar ficou entre os amigos, né? Que a princípio era eu, o Nando e o Fux se reuníamos ali, nós trocávamos aquelas ideias ali na casa do Fu, e fez parte também, né? Já desde o início. E daí, como a gente já era tudo amigo, tudo entrosado, eu até no começo fiquei pensando, mas eu gosto tanto de festa, vou trabalhar numa festa, como é que vai ser a minha postura, a minha conduta, né? E isso, eu tinha até um trabalho bem estável, né? Mas daí acabei aceitando e hoje posso dizer que foi uma das melhores coisas que eu fiz, né? Uma das melhores mudanças que eu fiz na minha vida. Sabe que ao longo dos anos, para a gente chegar onde está aqui, a gente sempre contou com parcerias de profissionais, de pessoas que agregaram na história. Eu sempre cito, num certo ano do AB, não sei de precisar que ano foi, mas a gente teve uma fotógrafa que chamava Silvia, ela nos ajudou a virar uma página que a gente tinha aqui, que era aquela estigmatismo, assim, aquela visão de que o rock é coturno, camisa de banda, roupa preta, e as mulheres tinham muito isso, né? E tô falando isso muito antes de Facebook, de Instagram, acho que antes com certeza, até do Orkut, né? O Orkut acho que não tinha muita foto, né? Então, as pessoas não conseguiam visualizar o que estava acontecendo dentro de uma casa. Hoje consegue, né? Então, essa fotógrafa, ela conseguiu virar essa chave e mostrar para as mulheres que dá para ir lá de salto alto, dá para ir de saia, dá para ir de uma roupa colorida, dá para ir de uma boa maquiagem, os caras também podem botar uma camisa branca. Isso foi quebrando esse rótulo que o rock tem, sabe? Muitas pessoas que tu acaba conversando e tal, que nunca tiveram a oportunidade de vir numa noite aqui, achavam que o Abbey era um lugar só de cabeludo, metaleiro e coisa, só que o rock não é só isso, né? O rock é glamouroso, é charmoso, como outros ritmos musicais e tudo. E esse passo foi dado nesse período aí, né? Muitas mulheres começaram a usar as fotos que ela postava num site que ela tinha, né? Começaram a curtir aquelas fotos e gostar, começaram a se ver de outra maneira também. E isso foi atraindo e cativando outras pessoas, né? Mas nosso primeiro fotógrafo da casa, acredito que tenha sido o Paim, né? O Giovanni Paim. Porque a gente não tinha nenhum fotógrafo, a gente também não tinha as redes sociais, não existia esse trabalho, né? E um dia eu comprei uma foto do Giovanni Paim, ele sempre conta essa história, eu comprei uma foto dele que ele tirou do Bebeco Garcia, falecido Bebeco Garcia, dos Garotos da Rua, para eu usar essa foto numa mídia divulgando o show do Bebeco. E ele sempre conta que esse foi o pontapé para ele se tornar um fotógrafo profissional. E ele trabalhou longos anos com a gente aqui, cobrindo pelo Abbey Road, né? Cobrindo a noite e o palco. E no início dos anos 2000, eu um dia vim aqui com algumas fotos que eu tinha feito do Bebeco Garcia e mostrei pro pessoal, num fim de noite, fotos que eu tinha revelado e algumas fotos do Bebeco. E todos viram, adoraram, inclusive chegou no Nando, eu não conhecia o Nando, e ele pediu para ver as fotos, ele curtiu bastante e ele comprou uma foto. Ele perguntou quanto eu queria por aquela foto. E foi a primeira foto que eu vendi, o primeiro trabalho oficial com fotografia, foi vendendo uma fotografia do Bebeco Garcia aqui pro Abbey Road Bar, pro Nando, para virar um folder, um flyer de um show que ia acontecer na semana seguinte. O bar não tinha fotógrafo oficial e também não divulgava as fotos. Em 2007, oficialmente eu me torno fotógrafo do bar. A partir daí eu crio a comunidade no Orkut, depois Facebook, depois Twitter, Instagram, todas as redes sociais foram criadas, na verdade, como formas de divulgar as fotos. E o Abbey
sempre foi muito rock and roll, mais analógico. Então era um mundo todo novo que estava se abrindo. Também o tipo de divulgação era uma casa diferente, uma casa rock and roll, e a gente era diferente das outras, sabe? Não tinha tanta divulgação como era as outras, digamos assim. E também a gente teve uma influência forte do DJ Renato Rocha, que também começou a quebrar um pouco esse negócio do rock mais metaleiro, mais de guitarras e coisas, e foi trazendo rocks dançante, rocks atuais, e isso também foi cativando outras pessoas. Aí o Nando disse que tinha uma intenção de estender um pouco mais as noites do bar, porque logo em seguida que acabava o show, o público já se dirigia para ir embora e não tinha aquela continuidade da noite. Essa parte que o DJ faz depois da banda é um misto, né, de festa nos 80 com o nosso momento, que é a pista de dança, né? Eu me lembro, antes de eu entrar no AB como sócio, tinha um aparelho, acho que era até de CD e coisa, não me lembro, que se botava um CD aqui, o Fernando botava um CD, tinha até amigos que traziam o CD de casa e botavam, sabe? Era uma coisa bem assim, bem feito, bem simples, assim, né? E aí depois o DJ veio dar esse glamour à noite, né? E, portanto que depois da banda, a festa segue ainda, no mínimo umas 2 horas pós-banda, né? Com o talento do DJ de perceber o que é o público dele ali na pista, né? E tocar o que a galera quer ouvir, né? Isso segura o pessoal até mais tarde, inclusive a nós, né? Tinha um aparelho de CD, que era um carrossel, e ali ficavam vários CDs. Então dava o intervalo da banda, o Fernando apertava ali o play, né? E aí rodava um disco ali, ou do Pink Floyd, ou dos Beatles, ou enfim. Terminava ali, o Nando dava o pause, começava o show, encerrava, novamente ele ia lá, dava o play e ficava rodando aquele aparelho de CD ali. Então nós entramos com esse propósito, estendendo um pouco mais a noite, dando aquele clima de festa, de pista de dança, para que as pessoas também se divertissem com o som mecânico. E o rock and roll nunca teve essa relação com o DJ tocando rock and roll, né? Então eu tive alguns momentos assim de desconfiança, né? Mas será que vai dar certo? Será que não vai? E aí, felizmente, com muito estudo, com muita dedicação, né? Buscando sempre agregar, né? E aproximar o público do nosso trabalho também, mostrando para o público que nós poderíamos também agregar não só o show da banda, mas também o DJ poderia trazer um conteúdo, uma história bacana para a noite. Felizmente, a nossa relação foi se firmando, foi se consolidando, né? E a gente conseguiu, então, se estabelecer aqui, nos estabelecermos aqui e montar essa parceria bacana. O Renato sempre foi importante nessas criações dessas festas, em especial anos 80, que ele batizou com The Underground Special 80, e ele vai contar melhor sobre isso. E as outras festas, as suas noites, eu sempre tive a ajuda do Julian, né? Do Renato, provavelmente, e tal. E eu também contei com a minha experiência de que eu saía na noite. O Julian também sempre saiu na noite, do que a gente gosta, né? O bar sempre foi assim, né? Vamos criar noites como a gente gosta. Vai ter gente que gosta também? Acho que vai. E sempre provou que teve, né? A gente sempre teve essa tranquilidade, né? Criar noites, festa fantasia, eu sempre gostei de uma festa fantasia. Como tem mais gente que gosta, né? Então ficou uma festa clássica, né? Uma festa temática anos 80. A gente sempre gostou de uma festa anos 80, né? Um tributo a tal, vamos fazer porque a gente gosta. Sempre foi a noite do AB, assim. A gente sempre teve o AB como a extensão do nosso quarto, que a gente ouvia lá o vinil, escondido, com a porta fechada do pai. A gente trouxe isso para um bar. Vamos ver se a galera vai gostar? Gosta, gostou. E a gente faz isso até hoje. A gente cria um ambiente confortável, hoje é muito mais profissional, obviamente, né? Com bom atendimento, a gente se preocupa em muito mais coisas hoje que a gente não se preocupava lá em ano 2000. Um bom atendimento, a cerveja muito mais aprimorada, mas é coisas que a gente gosta de
se tivesse desse lado de cá, como a gente gosta de receber, né? Gosta de ser recebido, gostaria de chegar num lugar, e assim a gente é a nossa receita. A gente não pensa assim, vamos agradar a gregos e troianos. Não vai, a gente agrada pessoas que pensam mais ou menos como a gente, que têm mais ou menos o nosso gosto, né? E essa foi uma receita de sucesso, a gente ter essa pretensão de agradar a quem gosta do que a gente gosta. Tem coisas que as pessoas pedem para tocar aqui que não toca, né? Paciência, né? Eu precisava não só ser o cara que dava esse complemento para a noite do bar com a nossa trilha sonora. Eu também precisava mostrar um pouco da minha face DJ, né? E aí a gente também trouxe algumas ideias, algumas sugestões. Trouxemos uma sugestão de fazer uma noite temática de anos 70, totalmente disco. Por que isso? Porque a casa ela tem um aspecto assim muito... eu gosto de fazer uma certa semelhança com o David Bowie, né, que é considerado o camaleão do rock, né? Ele flutua por vários segmentos, né? É um cara que tem uma referência para vários segmentos. E o Abbey mostra essa transformação sem perder a sua característica. Ele se adapta a qualquer tipo de público que frequenta a casa. E o público acaba também se adaptando, mesmo sendo uma casa característica do rock, né? Então a gente trouxe essa experiência de tocar uma noite anos 70. Foi a única noite até hoje na existência do bar que só teve o DJ tocando, não teve um show de banda. Foi uma noite incrível, nós tivemos bailarinos apresentando performance. Foi uma coisa muito semelhante à discoteca dos anos 70, né? E depois a gente criou também uma noite especial de anos 80. Demos sequências nesse projeto até hoje. Já estamos com 75 edições. É uma festa muito consolidada, muito respeitada e muito querida pelo nosso público, e que também traz toda a sua essência e sua autenticidade. Porque além de nós retratarmos aqui os principais temas que marcaram a década de 80, a trilha sonora do DJ é totalmente ao som do vinil, para que se tornasse ainda mais, com mais autenticidade, mais originalidade. Então, desde o início, eu fiz questão de deixar... desde o início, eu fiz questão de marcar, dizer para o Fernando que nós não vamos usar outro tipo de forma física de transmitir a música que não seja o vinil. Eu sou um apaixonado por vinil, quem acompanha meu trabalho em outras áreas sabe que eu sempre fui um cara que trouxe o vinil comigo, mesmo naquele momento que o vinil estava praticamente desconsiderado, né? Como forma física de mostrar a música, eu sempre mantive viva essa minha paixão, essa minha essência pelo vinil, com o vinil. Essa criação da Quinta em Dobro, a gente contou a partir da Quinta em Dobro, a gente contou com uma ajuda profissional, que desde então, 2010 em diante, foi quando a gente criou a Quinta em Dobro. A gente contou com um passo a mais de profissionalismo no Abbey Road, que era só eu e o Rodrigo, depois o Julian, que criávamos as ideias de noite, né? Inclusive, cartaz, eu sentava na frente de um amigo meu lá e criava o cartaz na hora, sei lá, com o cartaz embaixo do braço. Então, desde 2010, a gente começou a contar com o Edgar Weber e o Giano, né? Depois o Giano saiu, até hoje tá só o Edgar continua com a gente, que é o nosso publicitário. E a gente, em conjunto, a gente estava precisando de uma quinta melhor, né? A gente teve muitos anos de tributos de rock, a sexta e o sábado, legal, e a gente precisava de uma quinta-feira que decolasse. E a gente criou daí a ideia da Quinta em Dobro, que até hoje é um sucesso, que é a cerveja até meia-noite em dobro. Pega uma, leva duas, tal, né? E a gente fez toda uma ação na época, né? Até nos mictórios tinha um adesivo, o cara lá fazia o xixi, lá tinha o logo lá, né? Do Quinta em Dobro, que é um logo que a gente tem até hoje. E foi essa virada de chave. Inclusive, na época, a gente quis patentear esse nome, porque a gente pesquisou, não tinha no Brasil, mano. Ninguém fazia isso. Em dobro, cerveja em dobro, uma quinta em dobro. Não tinha nada disso, né? A gente quis patentear essa... A gente achou muita petulância. Não, vamos patentear esse nome. Vamos patentear só o Abbey Road Bar.
que é melhor. A Quinta em Dobro começou assim, ó. Nós tínhamos a quarta-feira, nós fazia muita festa com samba rock, tocava, uma quarta era a Jack Brown e a outra quarta era MP Trio. E aí nós fazia chopp em dobro, né? Aí a nossa quinta estava mais baixa, a gente trabalhava muito com tributos e coisa que não estava sendo um atrativo, né? E aí a dificuldade do chopp em dobro era questão de copo e tudo, isso ali dava um volume, dava uma logística bem difícil, né? E aí como a quarta começou a ficar um pouco mais devagar e tal, aí nós tivemos a ideia da quarta de fazer a Quinta em Dobro, mas daí com cerveja. Na época se trabalhava só com boêmia aqui no bar, só tinha boêmia, né? E aí fizemos a Quinta em Dobro com boêmia. Comandinha marcada ali, né? Marcava uma e entregava duas para o cliente, né? Até a meia-noite. E isso ali começou a tomar uma proporção gigante, cara. E o nome do AB começou a se difundir na região, cara. Portanto que tu vai em muitos lugares, assim, o pessoal fala, o AB da Quinta em Dobro. Sabe? Ficou uma segunda marca do AB. Teve a época de quarta-feira, teve Jantando com Blues, projetos que é outra pegada, sabe? Então passei por muitos projetos de ritmos, de intensidades diferentes. Sabe? Nós tivemos aqui personagens assim muito importantes na história dos anos 80. A gente trouxe aqui o criador do Fofão, o senhor Oval Pessini, infelizmente já não está entre nós, um ator que marcou a história da televisão brasileira, com personagens infantis, né? Um senhor extremamente carinhoso, gentil, uma história incrível, fantástica, e que era também o criador do Patropi. Então o Patropi foi o nosso mestre de cerimônia nessa noite, e depois ele entrou com o Fofão. Foi uma coisa assim incrível, uma noite de muita emoção. Nós tivemos aqui a cantora Rosana, também, cantando ao vivo para nós. Foi um showzaço, um espetáculo maravilhoso. Nós tivemos o Kid Vinil, que é um dos maiores colecionadores, infelizmente também já não está entre nós, um dos maiores colecionadores de discos do Brasil, né, e me arrisco a dizer do mundo, um cara com conhecimento musical incrível, fantástico, e que eu tive o prazer dele discotecar nessa picape aqui, ó, que eu trouxe aqui para ilustrar nesse bate-papo. Então, são muitas, eu teria que bater esse papo durante muito tempo para contar. Uma banda que foi muito legal a gente receber aqui foi a Made in Brasil. A gente recebeu 2 vezes eles. Uma banda que foi um expoente, né, do rock nacional. Muito legal receber eles aqui, né? Patrulha do Espaço é uma banda bem antiga também, de São Paulo. Então, Velhas Virgens, uma banda bem polêmica, muito legal. Fazem um rock and roll muito bacana. Aí veio Matanza, né? Veio tantas coisas daqui também, da região. O rock gaúcho quase todos tocaram aqui, né? Nacional veio também o Nazi, né? Ele estava no período ali sem tocar com o Ira, né? Marcelo Novo, do Camisa de Vênus. O que acontece aqui dentro do Abbey Road, a gente pode dizer que acontece só aqui dentro do Abbey mesmo, né? Uma grande noite muito interessante, aí foi um show internacional que a gente recebeu aqui no bar o irmão do Mick Jagger, né? O único irmão que o Mick Jagger tem, que também é artista, tem uma discografia maravilhosa. Ele esteve aqui no bar do Abbey, né? Fez um baita de um show acompanhado dos músicos dele e mais 2 músicos aqui da região. Foi uma noite fantástica. O irmão do Mick Jagger no palco do Abbey Road. Os 10 anos do bar, a festa de 10 anos do bar que foi na ginástica, que foi parecia um Rock in Rio, realmente. Lembro da festa que a gente tocou, acho que dos 10 anos do Abbey, na ginástica, não lembro, acho que foi 10 anos. Tava Camisa de Vênus, Marcelo Novo, né? E tantas outras bandas lá. E eu toquei lá, eu, Xande, batera, não me lembro quem era.
teve uma coisa muito bacana aqui do bar, que o nosso slogan sempre foi rock, diversão e arte, né? A gente sempre teve quadro de artistas nas paredes, o rock sempre foi a nossa temática, e a arte, a gente teve a felicidade de, através do nosso amigo Eduardo Holmes, o Bocão, ele nos convidou, fez uma parceria em criar aqui no Abbey Road o Primeiras Damas, né? Primeiras Damas era o Cris Pereira, o Lucas Krug e o Alex Riegel. E aí veio uma ideia de fazer um espetáculo. Eu já trabalho com teatro desde 1995, esse ano de 2025 estou fazendo 30 anos de carreira. Antes de se falar stand-up por aqui nos Estados Unidos sempre foi muito clássico, né? Aqui não se falava em stand-up, talvez em São Paulo, aqui no Sul eu nunca tinha ouvido falar em um bar que tivesse stand-up. A gente fez durante um período de 8 meses, todas as quartas-feiras, no Primeiras Damas, que era stand-up. Cada artista fazia o seu personagem, às vezes faziam 2 entradas ou 3, né? E numa dessas noites de Primeiras Damas, o Cris Pereira estreou seu grande personagem, que até hoje é um baita carro-chefe dele, que foi o Jorge da Borracharia. A minha gratidão com o Abbey Road, e é foda o cara não lembrar e não se emocionar, porque aqui que nasceu, vamos jogar assim, falar o Primeiras Damas, de repente não é todo mundo que conhece o Primeiras Damas, mas muita gente se refere ao Primeiras Damas. Mas aqui neste palco do Abbey Road, nesse ambiente aqui, que nasceu um personagem que foi o que me alavancou, cara, que foi o que fez eu não desistir da arte, que se chama Jorge da Borracharia. Eu tinha ido para casa, depois da passagem de som, na volta no camarim, cheguei, ele me chamou, vem cá que eu tô com um personagem novo aí, é o Jorge da Borracharia. Ele tinha recém comprado um macacão para fazer, ele usava um macacão azul nos primórdios, depois que ele foi pra camisa lá do exército. Aí eu pensei, mas como é que eu vou fazer o borracheiro? Eu tinha uma calça lá de mecânico, né, que eu fiz uma vez num espetáculo, e aí eu peguei aquela calça, um chinelo, borracheiro roots. Hoje o Jorge ele tá mais elegante, usa botininha, questão de proteção de EPI. E aí eu tava com uma camiseta de camuflada e um bonezinho vermelho com a marca de pneu, já fazendo comercial gratuito, não tinha tanto reconhecimento. E o Nando chegou e falou assim, cara, mas tá muito limpo isso, cara, a calça tá muito limpa, tem que... Pai, eu acho que, meu, tu é grande, faz uma regata disso aí, vai ele de regata, porque daí ele já entra, como ele vai falar que ele é gay e tal, então cria esse conflito, essa surpresa, legal, aí na hora levou uma tesoura lá, então o Nando e o Fu foram os meus figurinistas, assim, do nascimento do Jorge. Tá sujo isso ali. Não, esse pé aí também tá sujo. Aí comecei, peguei coisa do chão. Então foi bem legal essa história aí. E o Cris é muito legal, que sempre que ele pode, ele lembra com carinho do Abbey Road, onde ele é entrevistado, onde ele tá em stand-up, ele sempre fala, foi lá que a gente começou e tal. Muito legal. Uma gratidão sem cálculo, incalculável, assim, com o Abbey. Não tem um lugar que eu vá que eu não conte a história dos personagens e que eu não cite o Abbey. Acho que tem muitas entrevistas que eu já dei, em tudo que é lugar nesse país, que de repente o Fu e o Fernando nem sabem que eu sempre citei o Abbey, mas eles acompanham, eles comem, que legal que tu falou, porque é uma gratidão. E é isso, né? Agora, tô com outro, vou tomar um golinho aqui só. O Abbey começou a tornar isso mais popular, banda tocando. Tá? E hoje o grande diferencial da festa no Abbey é a banda, né? Aquele período da banda, portanto que se a banda vai tocar à meia-noite, e é 00:05, tem gente que já tá ali, que hora a banda começa, sabe?
A banda é a parte viva de uma festa, né? E o Abbey trouxe isso muito. Hoje tem um monte de bar que trabalha assim, né? Hoje tem praticamente a maioria dos bares trabalham com banda, né? Desde o seu primórdio teve essa proposta de bar varrer noite adentro, né? Teve essa proposta. A gente podia até tentar, mas nosso público sempre foi de curtir até tarde. Até hoje tem festas que a galera sai, é dia, claro, ainda. Claro, obviamente hoje em dia festas mais pontuais, né? Mas a gente sempre teve essa ideia de tocar à noite, né, dentro. Porque é ali que volta aquela questão que a gente gosta de dar ao público o que a gente sempre gostou. Nunca gostou de bar que cedo começasse a acender luz, né? E, ó, vocês já gastaram aqui, não estão gastando mais, vão saindo e tal. A gente sempre achou que muito das conversas, muito dos encontros ocorrem depois de certa hora, né? No meio da madrugada. Então, a gente sempre teve esse cuidado. O público aqui dentro do Abbey, ele praticamente faz parte do show, literalmente, né? Porque tá todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo compactado ali. Quem vem aqui sabe disso, que enquanto dá, os guris deixam a galera curtindo na pista lá, o Renato Rocha mantém a galera bombando na pista lá até a gente cansar de dançar e tá na hora de ir embora, daí acabou a festa. Que é muito interessante também que o Abbey formou grupos de amigos que se encontravam, grupos que se encontravam todas as quintas, outro grupo que se encontrava só nos sábados, outros grupos. Cara, muita gente se conheceu, casou, já se separou, já casou de novo. Aquilo lá, demais, hein? O Abbey tem esse dom aí esse clima que cria, cara, é favorável. As pessoas se apaixonarem, se conhecerem, cara. E o resultado é esse aí, né? E hoje é muito satisfatório tu ver pessoas hoje vindo aqui com as suas esposas que conheceram aqui. Inclusive já teve festa de casamento aqui, já sabe, pessoas que sabem tanto da importância do Abbey na vida delas que resolveram fazer suas festas de casamento aqui. Tá? Vieram de noivo, tudo, com seus convidados e vieram para cá. De tamanha carinho que tem por nós aqui pelo Abbey, né? Nós não podemos nunca deixar de entender que o Abbey não é uma danceteria, é um pub. É um pub com aspecto de casa de espetáculo. É muito difícil manter um bar e ver o Abbey se manter vivo todos esses anos, continuando, lotando noites, trazendo o rock. É que, na verdade, assim, o Abbey Road, ele não é só um pub que traz música, né? Ele é realmente, assim, um pilar da cultura pop aqui em Novo Hamburgo mesmo, né? Muitos parabéns ao Abbey, a todo mundo que faz parte dessa história, todo mundo que trabalha aqui, todo mundo que fez o Abbey ter toda essa história, tá de parabéns. Ama de paixão, esse bar, demais, Nando, família do Nando, né? E o Fu, que chegou depois, acho que é um cara 10. O Abbey Road é um lugar histórico, emblemático aqui na cidade, emblemático na região. E eu diria até que nacionalmente ele tem uma certa relevância, porque tantos artistas nacionais passaram por aqui e é muito bom ter esse registro, é muito bom fazer esse registro, é muito bom deixar essa história contada cinematograficamente. Com todo o meu coração, cara, vida longa assim ao Abbey, vida longa, que a gente possa estar inteiro para poder pelo menos estar falando para comemorar os 70, os 80 anos do Abbey, cara, que seja um eterno. Vida longa, Abbey Road. Então, como eu disse antes, assim, é um prazer imenso trabalhar aqui, fazer parte dessa história, né? Porque, querendo ou não, eu não sei se daqui 1 ano, daqui 20 anos ou daqui 50 anos, o Abbey vai ser marcante e foi determinante por um período dessa cidade e dessa região, né?
daqui 50 anos vai ter pessoas que vão falar pro meu filho, meu pai ia no Abbey, e o Abbey vai ser determinante na história de Novo Hamburgo, e isso me dá muito prazer, e às vezes a gente nem tem a dimensão total disso, porque a gente está muito envolvido e trabalhando aqui, e todas essas coisas parecem ser muito comum, mas a extensão que esse nome tem, né, em termos de festa, de shows, tudo, né, porque o Abbey é gigante e o prazer que a gente tem de estar aqui, isso é notado pelo público, o prazer que todo atendente tem em estar aqui, desde a pessoa que atende a gente na porta, a pessoa que te atende na copa, a pessoa que te atende no caixa, a cozinheira fazendo o petisco ali, ela faz aquilo ali com prazer, gosta de estar aqui, isso se reflete para o público. Tu vê a alegria do público em estar aqui e tu vê a alegria deles fazendo a festa aqui. Então eu tenho um prazer imenso de fazer parte dessa história, né? Agradeço muito ao Fernando, que me ensinou muita coisa aqui, porque ele já tinha uma certa bagagem quando eu entrei aqui, foi me ajudando temos que fazer assim, muitas coisas eu via de uma maneira, e ele acabou me mostrando um outro pensamento, né? E é satisfatório. Hoje, os dias que o bar não abre, é meio estranho estar em casa, embora a minha família me supra ali dessa falta de alguma coisa de noite, né? Mas a gente conta as horas para vir aqui atender e receber o pessoal de uma maneira carinhosa, que é o que a gente gosta de fazer, né? A gente está aqui até hoje porque precisa, né? A gente precisa trabalhar, né? Mas a gente está aqui, antes de mais nada que precisar, é porque a gente gosta, a gente ama o que faz. E o público sente isso, quando a gente ama receber o público. Receber um amigo aqui, seja uma cliente, uma mulher ou um homem, a gente recebe de braços abertos. E não é disfarce, as pessoas dizem que a gente não está fazendo lobby ou disfarçando, ou fazendo, a gente não é um ator, a gente recebe de braços abertos, as pessoas gostam disso. Esse é um boteco, esse aqui é um bar, e a gente ama isso, a gente faz isso porque gosta. Então, tão cedo, acho que a gente não está a fim de parar de fazer isso, a gente gosta de fazer isso, gosta de receber a galera, gosta de trabalhar para que a pessoa que vem aqui tenha uma excelente noite, saia melhor do que entrou, beba com juízo, se divirta, abrace, celebre, comemore seu aniversário. E os nossos colaboradores, funcionários, têm essa filosofia também. Então, é uma paixão nossa, né? A gente gosta disso que faz. Se vai durar, isso a gente não sabe, né? É um negócio, né? Daqui a pouco não dá mais, a gente tem que encerrar a atividade, mas a gente não quer. A gente quer seguir tocando aí enquanto for possível, enquanto tiver saúde, enquanto tiver público nos prestigiando. O Abbey Road vai existir enquanto a gente puder e receber vocês. Os caras bebem horário de trabalho. Ô, Nando, dá pra encher o copo? Começamos a sair na noite, mas já era careca na época. Como é que foi essa situação? Sim. Os caras não me convidaram? Não, Onde é que nós paramos? Tava aqui assim? Não. E eu sei que tem pessoas que até me dublam na rua, né? Tem amigos que me mandam filmar e assim, o drink do Abbey. Oi, paixão. Chegou. E aí, mano, velho? Sério, Tudo certo, mano? Tudo bom?
Ah, tá, mas aí não precisa do óculos. Bom, mas vamos fazer. Vamos lá. Tá, então tá. Aqui a primeira camiseta. Acho que eu sou o único que tem essa camiseta. E aí, gato velho? Tudo bom? Oxe, estamos aqui no meio do... Cara, o famoso alguém que faz uns barulhos aí, né? Faz o Alberto Roberto. Não falei o sensacional. Legal. Eu vou só cortar aqui, só pra gente... Super bem, tá, Nando? Bem essa... Tá uma merda, mas tá legal. Tá. Só queria dizer uma coisa pra vocês. Sensacional!